Olá, pessoal. Vamos ver aqui dois comentários. Professor Roberto, Nathan, faça um vídeo explicando qual valor vou receber investindo R$ 10.000 anuais durante 7 anos no Renda Mais 2030. O Lucky Pass deu uma resposta que eu concordo, mas vamos tentar fazer para dar uma noção só, né? Cálculos com valores financeiros, né, não fazem muito sentido. Você deve pensar em quantidade de títulos. Concordo. A gente tem que pensar em quantidade de títulos e VNAs futuros, né? No caso dos IPCAs principais, no caso de títulos que pagam juros, claro que aí vai ser 2,95% do VNA, né? E no caso do Renda Mais, sim, pensa em VNA também, porque vai ser 0,41% do VNA o que você vai receber por mês, né? Ou 1,240 avos. E aí, como é que a gente pode tentar responder a esta pergunta? Pensando em quantidade de títulos. Porque aí, se eu souber quantos títulos eu terei investindo 10 mil por ano lá em 2030, eu, sabendo essa quantidade de títulos, eu consigo estimar essa renda com os valores de hoje. Então vamos pensar o seguinte: durante um ano, ele vai investir R$ 10.000, tá? Hoje o preço do título está 1.540, né? Tem isso, a taxa oscila. Isso é um outro problema muito sério, que nos atrapalha bastante, né? E os títulos do Renda Mais, eles oscilam bastante, viu, pessoal? Eu compro 6,5 títulos por ano. Mas e aí? O ano que vem, eu vou repor na quantidade que eu invisto a inflação que vai ser absorvida pelo título? Ou não? Ou eu vou continuar investindo 10 mil nominais? E como é que vai estar a taxa do título? Isso já dá um problemão, né, pessoal? Então, assim, o que a gente pode fazer? Qual vai ser o preço do título lá em 2030? O VNA provavelmente. Eu sei que a 5% ao ano a inflação acumulada seria 40%, né? Eu sei que o VNA vai estar nessa base aí, 5.600. Mas e o título quanto vai custar? Será que ele vai estar 4 mil? Será que ele vai estar 3 mil? Depende da taxa. Então vejam como é complicado, né? Como é complicado fazer essa conta. Mas vamos supor 6,5 títulos a pessoa consegue comprar no primeiro ano e mantenha nominalmente. Eu vou pressupor de uma maneira linear que ele vai comprando cada vez menos, cada vez uma quantidade menor de títulos por ano. Mas ele vai acumulando, né? Ele vai acumulando. Então vamos aqui ver na planilha. Então, se nesse primeiro ano eu compro 6,5 títulos, vamos supor que o título. Isso é um chute totalmente aleatório, tá? Você pode fazer aqui o valor que você quiser, porque a gente não sabe a taxa nem a inflação e nem se vai conseguir comprar 10 mil ou mais, pode ser que consiga comprar mais. Mas vamos dizer que a pessoa consiga comprar a metade de títulos lá em 29, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar o quê? Essa diferença aqui, que vai dar 3,25, e vou dividir por 6. 0,54. Então vai ser igual a isso aqui, menos 0,54. Fazendo de maneira linear, né, pessoal? Ali, ó. Fechou, né? Então agora eu faço a soma disso aqui. Isso é só para dar uma ideia, tá? Bem aproximado mesmo. 34 títulos. Então, 34 títulos
eu vou ter 34 VNAs, né? Então, o VNA hoje a 4.038 seria isso aqui vezes isso aqui. Eu chegaria nesse montante a receber ao longo dos 20 anos corrigidos pela inflação, o que vai dar, por parcela, R$ 574 a preço de hoje. Claro, se a pessoa conseguir investir essa quantidade de títulos em cada ano. Se eu não usar a quantidade de títulos, pessoal, eu não tenho como fazer a conta direito, certo? Porque o próprio Tesouro usa isso lá no simulador, certo? Quando ele te informa, quer ver? Vamos ver aqui, ó. A minha idade real, 25 anos, quero me aposentar com 30, eu quero ter R$ 574. E eu tenho zero. Eu sempre tenho zero. Tá ali, é o Renda 2030. E ali, ó, o que ele diz aqui, ó. Eu tenho que comprar... Eu tenho que ter 34 títulos e tenho que comprar 0,42 por mês. O que eu tinha achado na planilha? 34 títulos, só que ao invés de comprar 0,42 por mês, eu simulei uma compra anual regressiva, né? Porque o título ele vai se valorizando com os anos, não de maneira linear. Ele vai se valorizando nos anos em forma de montanha-russa. Mas eu acho que dá uma base e você viu ali que fechou com o simulador. Por que eu digo que ele pensa exatamente em quantidade de títulos? Porque ele dá a resposta assim, né, pessoal? Olha aqui, ó. Você tem que comprar 0,42 títulos por mês. Tá vendo ali? O que são 0,42 títulos por mês ao longo de 7 anos? Vezes 12, vezes... que não são bem 7, né? São 6 anos e 10 meses, né? Vamos botar 7. São 35 títulos, ou seja, os 34,06. Tá aí, ó. É isso aí, tá? Você precisa desses títulos aqui, que é o que eu achei aqui na planilha. Tudo isso sempre pensando na quantidade de títulos. É o jeito certo de pensar, tá, pessoal? Vamos ver outro comentário. E, claro, a conta que eu fiz pode estar absurdamente errada. Por quê? Porque se a taxa do título for 8% no futuro, ele vai estar mais barato, eu vou conseguir comprar mais títulos. Se a inflação for muito mais baixa e a taxa do título cair, ele vai ficar mais caro, eu vou comprar menos títulos. Mas é para ter uma noção, certo? Olha aqui, ó. O João diz que eu dei a resposta no 1 minuto e 20. Oh, legal, hein? Tesouro IPCA com juros semestrais. Me devolvem o mesmo valor atualizado pelo IPCA, devolve o VNA, né? Mais o imposto, não, menos o imposto, né? Você tem que tirar o imposto. Ele desconta, você tem que, né? Ele desconta lá. Quando ele vai te pagar no vencimento, ele desconta o imposto de renda. É menos o imposto. Acho que ele se enganou aqui na hora de escrever. Mesmo achando que a inflação pelo índice IPCA lá em 55 não seria a inflação real, medo de ficar bastante defasada, visto que irá perder para a Selic. Não, perde hoje. Quando a Selic era 2, quem ganhava de lambada era a inflação, tá? Lá em 2012, quando a Selic, né, também caiu para 7,25, a inflação média naquele período era 6%. Mas 7,25 tem que tirar o imposto de renda, né, pessoal? Então, fazendo aqui de uma maneira muito simplificada, você tinha ali elas por elas, né? Na época da Selic a 2, a gente perdia para a inflação. E eu não sei se ele vai perder para a inflação, mas uma taxa superior à inflação, na casa assim, IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6, vai ganhar de folga, porque a Selic não vai ser tanto assim por tanto tempo, né? IPCA mais 5, mais 6, né? Mais 4. Não vai. Não vai porque não foi. Não tem por que se tornar essa situação atual, não vai continuar pela eternidade, certo?
logo teria que fazer aporte em Tesouro IPCA normal, aquele sem juros semestrais, certo? Assim, João, faça a sua carteira diversificada e inclua, assim, diferentes prazos, diferentes formatos de títulos. Quanto mais diversificada ficar a sua carteira, melhor, certo? E, por exemplo, se você tem medo da inflação, sempre faça a conta vendo o VNA do dia. Consulta o VNA no Google, joga lá, VNA Ambima. Como é que escreve? Vamos botar aqui na planilha. Escreve assim, ó. Deixa aqui em caps. VNA com N, ó. Porque é uma sigla, né? VNA Ambima. Pronto. Joga isso no Google e vê pela data do dia útil que você está consultando. Faça isso, anota no bloco. Você vai ver que é super tranquilo, é super seguro, certo? E vamos tentar perder um pouco esse receio que a gente tem da inflação não ser correta, pessoal, porque só o fato de essa inflação mensal que a gente vê, pô, mas como é que a inflação foi 0,5%? Os caras estão falando em 8%, 0,8% agora para fevereiro, mas se tal coisa aumentou tantos por cento, é que a inflação é uma média, né? Uma cesta ponderada, em que cidades têm pesos diferentes. Imagina, se a cidade tem um peso diferente de outra, é óbvio que vai dar errado para muitas pessoas, né? Porque vai dar mais para umas e menos para outras, né? Só pelo peso das cidades serem diferentes, né? Mas você tem no VNA a inflação acumulada, né? Então, quando você tem aquele VNA e a inflação foi 0,5%, é 0,5% em cima de todas as inflações que já aconteceram desde o dia 15 de julho de 2000. Então, pessoal, tá? O VNA realmente é um conceito aí muito bacana e só para você ter uma ideia, são 32 anos até 2055, né? R$ 1.000 até lá, a 5% ao ano. Vamos ver quanto é que é. Esse cara aqui, vezes 1,05, né? 5% ao ano, elevado a 32 anos. Meu Deus do céu. Olha aí, ó, 100 vira 4.700. Por isso que é complicado pensar em número, né? Porque o número, 100 não, 1.000. Porque o número, eu não tenho noção hoje de avaliar 4.700 com uma inflação de 5% ao ano por 32. Eu sei que é 4.700, mas o meu cérebro não aceita que isso é só 1.000, na verdade, né? Então tá aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.